Bom dia a todos. É para nós um grande prazer podermos estar aqui convosco hoje a falarmos sobre um tema muito interessante e muito importante do ponto de vista da saúde, nomeadamente estes dispositivos médicos in-house que possam ser fabricados e utilizados dentro de uma própria instituição de saúde. Dizer-vos que este webinar insere-se num grupo de muitos webinars que nós pretendemos continuar a fazer. Como sabem, houve um ciclo sobre dispositivos digitais ou dispositivos médicos que utilizam tecnologias digitais. Hoje vamos falar de um tema diferente, mas através desta mesma plataforma dos webinars, que nos permite alguma flexibilidade e também depois um acesso contínuo à informação, uma vez que ficam registados e disponíveis no nosso sítio web. Demorámos 5 minutos a entrar, porque tínhamos 253 inscritos e tivemos à espera que mais ou menos metade estivessem já presentes para começarmos então os nossos trabalhos. Como eu dizia, os dispositivos médicos in-house, e não me quero alongar muito porque a minha colega Ondina Martins, que está aqui ao meu lado, será a pessoa que irá realmente falar sobre o assunto e que tem estudado este assunto e de forma apresentado da forma mais clara possível. Mas dizia eu que estes dispositivos in-house têm regras, digamos que não têm de cumprir todas as regras que estão estabelecidas a nível europeu para os outros dispositivos, quer sejam dispositivos nestes, sejam dispositivos de diagnóstico in vitro. Elas não precisam estes dispositivos não precisam de cumprir tudo, porque eles são fabricados e utilizados dentro de uma mesma instituição. Isto para quê? Para se garantir o acesso a alguns dispositivos, facilitar o acesso a alguns dispositivos que são realmente só utilizados neste contexto, facilitar também o acesso do doente e do profissional a soluções que ainda não estão no mercado e que possam ser desenvolvidas pelas instituições de saúde. Neste contexto, deixo-vos então com a Ondina Martins, a minha colega farmacêutica hospitalar, está connosco há relativamente, eu diria, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e que nos vai falar então, que vem das instituições de saúde, que tem este conhecimento e que para nós é muito importante, que faz desta ligação com as instituições de saúde, com os hospitais, e que nos vem então falar de dispositivos médicos in-house. Espero que seja uma boa hora para todos nós. Obrigada. Bom dia a todos. Como a doutora Judite acabou de explicar, portanto, os dispositivos in-house pretendem, no fundo, suprimir falhas ou carências que ainda existem para conseguir atingir alguns objetivos com alguns doentes específicos, com grupos de doentes, mais concretamente, e neste contexto, portanto, o regulamento, a lei, preocupa-se e pretende dar uma resposta isentando de alguma forma alguns requisitos fundamentais que presidem à utilização dos outros dispositivos médicos em geral, mas que pretendem adaptar na realidade para que essas falhas sejam então supridas. Na verdade, o que nós pretendemos com este trabalho é elucidar as instituições de saúde que fabricam e utilizam dispositivos nas suas unidades, portanto, que os têm que fabricar e utilizar para conseguir essas respostas que não encontram no mercado convencional. E neste contexto, o nosso quadro regulamentar, o quadro regulamentar europeu, permite às instituições de saúde estabelecidas na União Europeia, portanto aqui nós estamos sempre a falar de instituições de saúde europeias, da União Europeia, o fabrico e a utilização de dispositivos e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, sem que sejam cumpridos alguns requisitos legislativos.
No entanto, e por questões de segurança, naturalmente, têm que ser cumpridas as condições previstas no artigo 5, no seu ponto 5, quer do regulamento dos dispositivos médicos, quer no regulamento dos dispositivos médicos para in vitro. Portanto, estes dispositivos fabricados e utilizados pelas instituições têm obrigatoriamente de cumprir requisitos gerais de segurança e de desempenho que lhes sejam aplicáveis e que venham estabelecidos ao longo dos 2 regulamentos. Então, na verdade, o que é que são dispositivos médicos in-house ou dispositivos médicos internos? São dispositivos que são fabricados e que são utilizados em instituições de saúde e que, na verdade, o que pretendem é dar resposta a necessidades específicas de grupos-alvo de doentes que não podem ser satisfeitas ou que não podem ser satisfeitas com o nível de desempenho adequado que é pretendido por um dispositivo equivalente, semelhante, com marcação CE e que existem no mercado. No entanto, isto não é assim tão linear, porque têm que ser cumpridas determinadas regras, determinados requisitos. Desde logo, tem que ser criada, tem que ser efetivada, tem que ser feita uma justificação a emitir pela instituição de saúde que fabrica e utiliza estes dispositivos, a justificar, no fundo, a explicar, a explanar porque é que tem que os fabricar e utilizar e porque é que pode gozar desta isenção. Só podem ser utilizados na instituição de saúde, na entidade legal que os fabrica, o que quer dizer que nunca poderão ser colocados em serviço noutra instituição de saúde, nem poderão nunca ser colocados no mercado. Quais são os regulamentos, qual é a legislação que suporta o fabrico e a utilização destes dispositivos? Desde logo, os 2 regulamentos, o dos dispositivos médicos e os dos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, e, naturalmente, o Decreto-Lei 29/2024, que, como vocês sabem, assegura a execução jurídica interna do Regulamento 745. Portanto, estas são as nossas Bíblias sacramentais, é por aqui que nós nos vamos reger para conseguir cumprir todo o resto. Claro que existem outros documentos de suporte que vos convidamos desde logo a consultar, como, por exemplo, esta guidance do Medical Device Coordination Group 2023, a 1 de 2023, é um documento bastante explicativo e que serviu de base também muito para esta apresentação e para as orientações que fizemos. Usámos também uma circular informativa interna do próprio Infarmed de 2023, mas que ainda está muito atual. Bom, então, já percebemos que os dispositivos in-house estão isentos de alguns requisitos e que podem ser fabricados e utilizados pelas instituições de saúde. No entanto, eles têm que cumprir uma série de requisitos que estão explanados no ponto 5 do artigo 5º dos 2 regulamentos. E, desde logo, não podem ser transferidos para outra entidade jurídica, como já tínhamos visto. O seu fabrico e a sua utilização ocorrem de acordo no âmbito de sistemas de gestão de qualidade adequados. A instituição de saúde tem que justificar as necessidades específicas do grupo-alvo de doentes, garantindo que elas não podem ser satisfeitas ou não podem ser satisfeitas no nível de desempenho adequado por um que exista no mercado. A instituição de saúde tem que fornecer à autoridade competente, desde que esta solicite informações sobre a utilização e o fabrico desses dispositivos. Tem que emitir uma declaração pública e tem que elaborar documentação que permita compreender o fabrico, o processo de fabrico, os dados relativos à concepção e ao desempenho dos dispositivos, incluindo a finalidade prevista, e tem que haver um grau de pormenor suficiente que permita à autoridade competente, neste caso ao Infarmed,
a fazer uma avaliação se estão a ser cumpridos ou não os requisitos gerais de segurança e desempenho estabelecidos no regulamento. Portanto, a instituição toma todas as medidas necessárias para garantir que tudo está em conformidade, que a documentação está em conformidade, analisa a experiência adquirida com a utilização clínica e toma todas as ações corretivas. Os dois regulamentos têm uma característica, têm no final deste ponto dois aspectos muito importantes. O primeiro é que os Estados-membros podem exigir que as referidas instituições de saúde apresentem à autoridade competente informações complementares relevantes para os dispositivos que foram fabricados e utilizados no seu território. E portanto, mantêm também o direito de restringir o fabrico e a utilização de qualquer tipo específico e tais dispositivos. E podem ter ainda acesso a inspecionar as atividades das instituições de saúde neste âmbito. Este é o ponto 5.5, o artigo 5.5 relativo ao REDIV, portanto, é muito semelhante. E quando nós olhamos para os dois regulamentos e tentamos fazer uma comparação, constatamos que na realidade é muito mais o que os une do que aquilo que os separa. E na verdade nós temos aqui que a linha A dos dois regulamentos diz a mesma coisa, tem a ver com a transferência, isto é um dado muito importante, a linha B tem a ver com os sistemas de gestão de qualidade, temos a justificação obrigatória que está patente na linha C do RDM e na D do REDIV. Depois, na linha D e E, temos a questão da informação à autoridade competente, a EF, a declaração pública, a GH, portanto, também de um e do outro, que falam sobre todas as medidas necessárias para garantir que são fabricados em conformidade de acordo com a documentação e, finalmente, a questão da experiência adquirida. E, na verdade, o que é diferente é muito pouco. Ou seja, o REDIV tem na sua linha C, e relativamente ao sistema de gestão de qualidade, a norma ISO 15189, ou se aplicável com as disposições, outra aplicável com as disposições nacionais, incluindo disposições em matéria de acreditação. E depois na linha F, nós temos um paralelismo da F do RDM com a guia do REDIV, em que temos uma linha relativa à documentação, que é obrigatória para todas as classes no RDM e que nos aparece como obrigatória para a classe D no REDIV, embora os Estados-membros possam apresentar uma disposição para as outras três classes, A, B e C. Bom, mas quando nós entramos em casa, no nosso pequenino retângulo, o que verificamos é que temos o Decreto-Lei 29 de 2024, que vem assegurar, portanto, uma série de requisitos vem completar esta informação. E o que é curioso é que o Decreto-Lei 29 tem 54 artigos, e destes 54, 4 que representam, na verdade, 7% do número de artigos do Decreto-Lei, são consignados aos dispositivos in-house. E então temos o artigo 6º, 7º, 8º e 9º. E relativamente ao artigo 6º, tem a ver com a notificação à autoridade competente dos dispositivos que são fabricados e utilizados nas instituições de saúde. E o que é que ele nos diz no seu ponto 2? Portanto, tem que haver uma declaração emitida pela instituição de saúde que comprove uma série de pontos. Desde logo que o dispositivo cumpre os requisitos gerais de segurança e desempenho, que a utilização é exclusiva na instituição em que seja fabricado, que o tenha fabricado, que tem que ter um sistema de gestão de qualidade implementado, etc. E depois fala também da justificação que tem que ser emitida pela instituição de saúde, em que fundamenta as necessidades específicas do grupo-alvo de doentes que não podem ser satisfeitas ou não podem ser satisfeitas com um nível de desempenho adequado, como tínhamos visto no regulamento. Mas, além deste artigo 6º, que tem a ver com a notificação do dispositivo ao Infarmed, nós temos também, a autoridade competente, desculpem, temos também o artigo 7º,
em que nós temos uma série de requisitos que têm de ser cumpridos relativamente ao fabrico de dispositivos nas instituições de saúde, o artigo 8º, que contempla as medidas de segurança no âmbito do fabrico de dispositivos e sua utilização, e o artigo 9º, que define que deve haver um responsável técnico no âmbito do fabrico de dispositivos e respectiva utilização em instituições de saúde. Portanto, temos estes 4 artigos bem fundamentados, bem espelhados no nosso Decreto-Lei 29 e estes, naturalmente, teremos sempre que cumprir. Relativamente à informação que deve ser prestada nesta área, deve ser informação que permita garantir uma utilização segura de acordo com a finalidade prevista. Tem que ter rótulo e instruções de utilização em língua portuguesa. E dentro das informações que devem constar, são exemplo, portanto, isto são exemplos, não é exaustivo, a identificação do dispositivo, obviamente, o lote, o número de série ou qualquer outra opção que permita rastrear a utilização do dispositivo ao longo do seu ciclo de vida. A data limite de utilização ou implantação em condições de segurança ou a data de fabrico, as condições de utilização e armazenamento, advertências ou precauções a utilizar, riscos residuais, contraindicações, efeitos secundários, incluindo as informações a transmitir ao doente, ao utilizador, no domínio da utilização do dispositivo in-house. Então, vimos que temos de ter um responsável técnico, de acordo com o Decreto-Lei 29 de 2024, no seu artigo 9º, e temos que ter um sistema de gestão da qualidade. O sistema de gestão da qualidade pode ser das normas ISO 9001, 13485, por exemplo, e este sistema tem que integrar naturalmente um sistema de gestão de risco que contemple todo o ciclo de vida do dispositivo médico e que deve ser regularmente atualizado, porque regularmente nós vamos tendo uma evolução. E para além disso, tem que incluir um processo que permita recolher e atualizar a informação relativa à disponibilização ou não no mercado de dispositivos com marcação CE que possam substituir o nosso dispositivo in-house. Mas não chega a incluir esse processo. Este sistema de gestão de qualidade tem que refletir a confirmação de que efetivamente não há uma opção satisfatória no mercado. E não havendo uma opção satisfatória no mercado, a instituição pode continuar a fazer, portanto, a fabricar e a utilizar o dispositivo in-house. Ora, temos que atender a requisitos de segurança e desempenho que que têm perfeitamente explanados no anexo 1, como sejam requisitos gerais, requisitos aplicáveis à concepção e fabrico, requisitos relativos a informações que devem ser fornecidas com o dispositivo in-house. Além disso, temos também que atender aos anexos 2 e 3 quando pensamos em documentação técnica e atender a informações, a descrição e especificação do dispositivo, por exemplo, informações sobre o seu nome, finalidade prevista, população-alvo, princípio de funcionamento, variantes, etc. Depois temos informações fornecidas pela instituição de saúde, como sejam rótulos e instruções de utilização em língua portuguesa, informações sobre a concepção e fabrico, requisitos gerais de segurança e desempenho, como seja a demonstração da conformidade com os requisitos gerais de segurança e desempenho definidos no anexo 1 dos regulamentos, a análise benefício-risco e gestão de risco, verificação e validação do produto, plano de monitorização, relatório de monitorização e informações adicionais, como sejam, por exemplo, requisitos específicos para dispositivos que contenham princípios ativos, tecidos ou células de origem humana ou animal. Portanto, aqui temos exemplos dos 2 regulamentos que devem ser seguidos e aqui com mais detalhe que vos vamos deixar. Portanto, isto não é exaustivo, é apenas uma parte do que está nos anexos e que deve naturalmente ser analisado
por quem pretende fabricar e utilizar dispositivos in-house. Bom, então como é que pode ocorrer o fabrico? A partir de quê é que ocorre o fabrico dos dispositivos in-house? Desde logo a partir de matérias-primas diversas, de partes ou componentes de um dispositivo ou de outro tipo de produto, eles podem resultar como um novo dispositivo a partir de um já existente, como resultado de uma renovação parcial ou completa do dispositivo, a partir de uma combinação de um dispositivo com outro dispositivo ou com outro tipo de produto, originando um novo dispositivo, ou podem também ser um software concebido na instituição de saúde. Isto em relação ao fabrico. E em relação à utilização? Bom, a utilização pode ser local, pode ser física, ter o objeto fisicamente, ter o dispositivo e utilizá-lo, ou pode ser remota. Mas a questão da utilização remota só pode acontecer se os dados não ficarem disponíveis, se não ficar disponível a outra entidade legal. Portanto, a utilização remota tem esta questão, só pode estar disponível na entidade local que a fabrica. Não pode ser utilizada por nenhuma outra, porque isso seria contrário à própria definição de dispositivos in-house. Então, os dispositivos fabricados e utilizados nas instituições de saúde, os dispositivos in-house, são dispositivos médicos e para diagnóstico in vitro, sem que estão isentos, no fundo, de alguns requisitos legislativos para facilidade da sua criação e utilização. E, desde logo, estão isentos de ser avaliados por um organismo notificado. Estão isentos da posição de marcação CE e da aplicação do código da UDI, portanto, Unique Device Identification. No entanto, e por questões de segurança, eles terão sempre que cumprir os requisitos gerais de segurança e desempenho que lhes são aplicados no anexo 1 dos 2 regulamentos, como já vimos. Olha, uma das dúvidas que nos colocam sempre e que nos faz sentido, não é? Perceber é, pronto, os dispositivos in-house são então fabricados e utilizados numa instituição de saúde. Mas o que é isto de uma instituição de saúde? De acordo com a definição tanto do REDIV como do RDM no seu artigo 2º, uma instituição de saúde é uma organização cujo objetivo principal seja a prestação de cuidados ou tratamentos a doentes ou a promoção da saúde pública. E o que é a entidade legal? Bom, a entidade legal, na entidade legal, todos os intervenientes que a integram têm que comungar uma série de coisas. Desde logo o número fiscal. Portanto, em termos legais, têm que ser a mesma instituição, embora possam estar em locais distintos. Têm que partilhar, naturalmente, objetivos estratégicos em termos de cuidados de saúde e objetivos de qualidade e sistemas de gestão da qualidade. Podem ser constituídos por subunidades com diferentes endereços postais, no entanto, têm que integrar a mesma entidade jurídica, portanto, a mesma unidade de saúde, que é o organizador. Entidades juridicamente diferentes, ainda que partilhem o mesmo espaço, o mesmo endereço fiscal, são entidades legais diferentes. Concretizando, se nós tivermos uma unidade local de saúde com 2 ou 3 hospitais, com vários centros de saúde, desde que comunguem de todas estas coisas, ou seja, que tenham em comum um número fiscal, objetivos estratégicos, sistemas de gestão de qualidade, que sejam, no fundo, uma unidade local de saúde, por exemplo, elas são a mesma entidade legal, o que significa que os dispositivos in-house podem ser fabricados numa das quaisquer subunidades e utilizados numa das quaisquer subunidades. No fundo, o que estamos a dizer é que podem circular entre subunidades da mesma unidade local, por exemplo, ou da mesma entidade legal. Um exemplo concreto do que também acontece em muitos hospitais que nós temos é que temos alguns serviços que são concessionados
e que estão integrados no hospital e que não fazem parte daquela entidade legal. Por exemplo, laboratórios de imunohemoterapia que fazem parte do hospital, não sendo daquela entidade legal. Então vamos imaginar, se tivermos um laboratório qualquer que produza um DIV, não o poderá usar no hospital, pode usá-lo dentro da sua subunidade, dentro do laboratório. Aqui, de uma forma esquemática, pretendemos mostrar mais ou menos o que estivemos a dizer. Portanto, nós temos um hospital, uma unidade de saúde, é uma entidade legal. Um exemplo concreto, a Unidade Local de Santa Maria tem 2 hospitais, parece-me, vários centros de saúde. Se comungarem, portanto, deste sistema de gestão da qualidade, dos princípios de funcionamento, serão a mesma unidade legal. Depois temos vários, aliás, Santa Maria está mais para aqui, para vários hospitais, uma unidade de saúde a integrar a mesma entidade legal. Um hospital como unidade legal, temos, por exemplo, o IPO de Coimbra, o IPO de Lisboa, o IPO do Porto, é uma unidade, um hospital, uma entidade legal. Vários hospitais a integrarem a mesma unidade de saúde podem ser as atuais ULS, desde que estejam com toda esta questão regularizada do número fiscal, do sistema de gestão da qualidade. E depois podemos ter um hospital com várias unidades de saúde ou várias entidades legais, e aqui já não podemos considerar que isto seja a mesma unidade local, a mesma unidade, a entidade legal, e portanto não poderemos pensar numa transferência de dispositivos in-house aqui. Então, já vimos que a instituição de saúde é uma organização cujo objetivo principal seja a prestação de cuidados ou tratamentos a doentes para a promoção da saúde pública. Temos vários exemplos: hospitais públicos, institutos públicos, como laboratórios de referência, hospitais privados também fazem parte desta definição, é outra questão que nos costumam colocar. Laboratórios cujo principal objetivo seja o tratamento ou a promoção da saúde pública, universidades ou departamentos universitários que estejam legalmente ligados ao hospital, porque se não estiverem, não poderão entrar neste circuito. O que é que não são instituições de saúde? Laboratórios de investigação, unidades ou departamentos universitários que não estejam legalmente ligados a hospitais. Por exemplo, alguns centros de bem-estar também não são instituições de saúde. E por aqui. Ora, outra questão engraçada é o que são então exemplos de dispositivos in-house que nós podemos mostrar para elucidar esta temática, e dispositivos que não são in-house. Ora, os testes de diagnóstico fabricados e utilizados no interior de uma instituição, mesmo que sejam destinados a ser usados por leigos, são dispositivos in-house. Os que são para ser utilizados no laboratório da instituição, portanto, em que não saem para o exterior, também são dispositivos in-house. Dispositivos em software desenvolvidos pela instituição de saúde e usados dentro da mesma ou remotamente, desde que não possam ser acedidos ou utilizados por outra entidade legal, são dispositivos in-house. Não são dispositivos in-house. Aplicações médicas destinadas a ser usadas por um doente fora da instituição que a fabricou, portanto, podem ficar acessíveis a outras instituições. Dispositivos ortopédicos que podem ser adaptados e utilizados pelos próprios doentes fora da instituição de saúde. Autotestes fabricados pela instituição de saúde, se forem utilizados fora da instituição de saúde. Dispositivos fabricados na instituição de saúde por motivos puramente económicos, portanto, também não podem ser, e que sejam sem marcação CE necessários para uma condição médica concreta e que são cobertos pelo artigo 59 do RDM, portanto, e pelo 52 do RDIV, ou seja, os da UE. Portanto, também não são dispositivos in-house. Ora, uma das questões que às vezes pode
pode dar aso a alguma confusão e por isso decidimos logo aqui fazer uma ressalva. Tem a ver com os dispositivos médicos feitos por medida, porque às vezes há alguma confusão relativamente a isto, se estes são ou não são in-house. Ora, os dispositivos médicos feitos por medida são fabricados especificamente para um doente, de acordo com uma prescrição médica de alguém autorizado, conforme está estabelecido no Estado-membro da União Europeia em concreto, tem características de design, de concepção, que são definidas pelo prescritor, que é o responsável, no fundo, tem como objetivo, portanto, ser para um doente específico, são para um doente e não para um grupo de doentes como nós temos nos in-house. São exclusivos para responder às necessidades daquele doente ou à sua condição individual. Não têm UDI, nem marcação CE, não têm que estar registados na Eudamed, mas atenção, porque os dispositivos médicos feitos por medida também têm que ser notificados à autoridade competente, de acordo com o artigo 5º do Decreto-Lei 29/2024. Exemplos concretos: as coroas dentárias, as ortóteses da mão. Pois às vezes também há alguma confusão com os dispositivos médicos adaptados. Nos dispositivos médicos adaptados, nos feitos por medida, portanto, nós tínhamos a responsabilidade do fabricante e do prescritor. Há aqui uma responsabilidade partilhada. Quando nós passamos para os adaptados, nós temos... Portanto, os DMs são produzidos em série através de um processo que é validado e é reproduzido e são adaptados, ajustados, montados, moldados no local de atendimento por um profissional de saúde, tradicionalmente, não é? De acordo com instruções validadas do fabricante. Os DMs, os dispositivos médicos ajustados, são ajustados à anatomia do doente dentro de uma tipologia de design específico, utilizando técnicas como o dimensionamento do dispositivo, com base nas suas referências anatómicas, ou pela utilização das características anatómicas a partir de imagens do doente, e estão sob a única responsabilidade do fabricante, que é quem é responsável pelo design, segurança, desempenho e conformidade geral do dispositivo. Um exemplo concreto são as cadeiras de rodas adaptadas, os óculos para corrigir a miopia, a hipermetropia, etc. Ora, nós arranjámos aqui este esquema para resumir, no fundo, esta questão da conformação, da marcação CE, e que tem a ver com quais é que não têm marcação CE, quais é que têm. Na verdade, todos os dispositivos e os DIV que sejam utilizados de acordo com uma finalidade prevista e que sejam colocados no mercado ou colocados em serviço pelos seus fabricantes, portanto, eles têm que ter marcação CE. Depois, temos aqueles que ainda estão ali no meio, estão em investigação clínica, estão a ser sujeitos a estudos de desempenho e ainda não têm marcação CE, mas é previsível, o que pretendemos é que venham a ter, mal acabem estes estudos, não é? E depois temos as franjas, as seções. E as seções são, desde logo, aqueles que são sujeitos à UE, os RDM, de acordo com o artigo 59 e 52 do RDIV. Depois temos os feitos por medida, como vimos, são aqueles que são feitos por um fabricante, mas de acordo com uma prescrição, são específicos para um doente. E depois temos os nossos dois, os nossos são todos, os in-house, que no fundo têm que cumprir o ponto 5 do artigo 5º nos dois regulamentos e ainda as legislações nacionais que lhes são aplicáveis, que no nosso caso é o 29/2024. Bom, posto isto, o que é que as nossas instituições de saúde devem então fazer se pretenderem fabricar e utilizar dispositivos in-house? Bom, para já têm que elaborar e manter atual toda a documentação técnica. Têm que ter um sistema de gestão da qualidade implementado e, naturalmente, um sistema de gestão de risco. E depois têm que comunicar ao público,
portanto, através de uma declaração pública, especificando exatamente quais são os dispositivos in-house que têm, quais são os seus nomes, os tipos, as classes, quais são os públicos-alvo, a quem se destinam, se não conseguirem cumprir algum requisito, justificar e já agora qual é, dentro de cada unidade, qual é a área, qual é a especialidade que está a fazer, portanto, a fabricar e utilizar o in-house. E depois têm uma série não, são pouquinhos passos a cumprir relativamente à notificação à autoridade competente, que somos nós. Desde logo, e porque são fabricantes, porque vão fabricar um dispositivo, não é? Se vão fabricar, devem registar a atividade de fabrico. E esta atividade de fabrico é registada no portal Licenciamento Mais, no fabrico e utilização de dispositivos médicos pelas instituições de saúde. Portanto, é ir ao portal Licenciamento Mais e justificar e registar, no fundo, que são fabricantes de in-house. É muito simples, não se perde muito tempo e não é um bicho-papão. Depois devem registar o dispositivo, registar junto de nós, portanto, através do nosso contacto fabricoinhouse@infarmed.pt. E quando fazem o registro, a notificação do dispositivo, têm que incluir duas coisas. Desde logo, a justificação clínica. A justificação clínica para fabricarem aquele dispositivo para aquele grupo-alvo, como já vimos no decorrer da nossa apresentação. Portanto, a justificação tem que explicar porque é que vai ser para aquele grupo-alvo, quais são as condições que os doentes daquele grupo padecem para que seja necessário, porque é que não há nenhum dispositivo médico que permita, portanto, concretizar da forma que é pretendida, e esta é a justificação. E além disso, devem fazer uma declaração de notificação a comprovar os requisitos que estão dispostos na legislação. Para além disso ainda, têm que notificar a segurança e o desempenho através da dvps@infarmed.pt. Então, resumidamente, temos que ter uma declaração pública a disponibilizar ao público, por exemplo, no website da instituição. Não tem que ser no website, mas hoje em dia faz todo o sentido. Portanto, uma declaração onde se divulgam os dispositivos in-house da instituição. Uma notificação da atividade de fabrico através do portal Licenciamento Mais. A notificação do dispositivo, portanto, para o fabricoinhouse@infarmed.pt, e a notificação de segurança ou desempenho. São estes 4 pontos. Na notificação do dispositivo, não esquecer que tem que haver uma declaração e uma justificação a assumir porque é que tem que se fabricar e utilizar um dispositivo que não existe no mercado, algo que permita. Quando pensamos em declaração pública, isto é um modelo que nós estamos a sugerir. Não tem que ser esta foi baseada naquela Guidance 23 dos in-house, e é um modelo que tem a vantagem de ser uma única declaração a poder incluir todos os dispositivos in-house que são fabricados e utilizados nas instalações daquela instituição. Portanto, tem que haver o compromisso de que cumprem os requisitos de segurança e desempenho. Agora eu vou aqui tentar fazer uma coisa, não sei se eu vou conseguir. Nós tínhamos aqui... Ver se isto funciona. E agora, eu tinha feito aqui um link para vos mostrar, mas não estou... estou. Portanto, nós estamos com este link que vocês têm na apresentação, nós conseguimos, portanto, chegar aqui, eu queria vos mostrar, declaração pública, cá está ela. Portanto, aqui temos a declaração pública. Esta declaração é um exemplo. Nós achamos que está muito bem arrumada e que podem adotar. Portanto, tem aqui tudo. E, no fundo, é um quadrinho
onde são identificados os dispositivos, o tipo de dispositivo, se é DM, se é DIV, a classe de risco, que pode ser aferida através dos anexos do RDM ou do REDIV, a finalidade proposta, o grupo-alvo, se cumpre ou não os requisitos de segurança e performance, e a identificação do serviço ou unidade que utiliza o dispositivo. Vamos lá ver se eu me oriento. Esta era a declaração pública. Mas já vimos que, para além disso, existem as notificações ao Infarmed, o registro de fabrico e a declaração e a justificação. E aqui, portanto, na justificação temos que definir o grupo de doentes, fundamentar que as necessidades específicas não podem ser satisfeitas ou não podem ser satisfeitas a um nível de desempenho adequado por um dispositivo do mercado e, naturalmente, que esta justificação tem que atender a aspectos técnicos, biológicos e clínicos. Se a nossa declaração pública podia ser única para muitos dispositivos in-house, para mais do que um, no caso da notificação do dispositivo, portanto, esta declaração tem que ser individual. E também aqui, temos aqui o link, também podem usar. Portanto, a declaração tem que ter uma série de... e está de acordo com o que está no Decreto-Lei no 29 de 2024, portanto, tem que declarar e tem que comprovar que o dispositivo cumpre os requisitos gerais de segurança e desempenho, a utilização é exclusiva na instituição de saúde, o fabrico ocorre no âmbito do sistema de gestão de qualidade, que abrange e é adequada à concepção, fabrico, controle e libertação, distribuição interna, utilização, etc. Portanto, todos estes aspectos e requisitos que já tínhamos visto atrás. Também aqui, esta é um bocadinho maior, vamos lá ver. Vocês conseguem aceder a este modelo através do link. Aqui está ela. Pronto, e podem consultá-la, podem retirá-la e podem utilizá-la. Aqui têm tudo o que têm que fazer, que cumprir. É um bocadinho maior, porque na verdade também tem mais informação. Bom, aqui temos o tal... Quem assina? Segara, portanto, quem é que assina? Quem assina é o responsável máximo da entidade. Isto também acaba por ser uma resposta a uma das questões que nos foram sendo colocadas. É o responsável máximo da unidade. Quando nós pensamos, então, no ciclo de vida, nós usamos muito no nosso serviço, e cá no Infarmed e fora, este esquema do ciclo de vida do dispositivo médico. E quando nós o comparamos com os dispositivos médicos ou os DIV que temos no mercado, o que é diferente? A avaliação de conformidade. Desde logo, a avaliação, ou seja, quando nós pensamos, nós temos uma ideia, temos um protótipo, há requisitos de segurança e desempenho que têm que ser comuns a todos os dispositivos médicos, sejam eles in-house ou não, as normas cumpridas nos sistemas de gestão de qualidade também. O que é diferente? Quando pensamos em avaliação da conformidade, nós, no caso dos in-house, não temos uma avaliação feita por um organismo notificado. Portanto, é a própria instituição que fabrica que tem que nos dar essa garantia e essa segurança da conformidade do dispositivo. Portanto, também não têm marcação CE, mas devem exibir naturalmente o mesmo rigor de conformidade que os dispositivos que estão colocados no mercado. Ora bem, não é colocado no mercado, por isso tem ali aquela marca negativa, portanto não são colocados no mercado, eles são colocados em utilização na instituição de saúde
e não têm uma monitorização pós-comercialização, porque na realidade não são comercializados. Portanto, a sua monitorização é pós-utilização, portanto, é quando, quando são utilizados na própria instituição de saúde. Ora, nós pedimos para este webinar algumas questões e recebemos várias questões, mais ou menos 14 ou 15, muitas delas eram comuns, portanto, respondendo a uma, respondíamos a várias, algumas não se enquadravam no tema. Ainda assim, o que nós gostaríamos de dizer é que as questões foram estas. O que nós gostaríamos de dizer é que nós vamos responder a todas e vamos enviar as respostas, e aquelas que fizerem sentido de acordo com o tema, elas serão integradas nas nossas FAQs. Um exemplo que nos colocaram e que eu penso que já respondemos é que qual é o enquadramento legal com a intenção de ser usado noutro hospital. Portanto, só pode ser usado noutra instituição se a instituição integrar a mesma entidade legal. Se não integrar, não há enquadramento legal, não podem ser utilizados noutra instituição. Outra questão. Esta questão, a doutora Judite já acabou por dar a resposta ao longo da nossa apresentação. No caso dos dispositivos fabricados in-house, quem deve assumir formalmente a responsabilidade dentro da instituição? A direção clínica, os serviços farmacêuticos ou outro órgão técnico? Bom, de acordo com o Decreto-Lei 29 de 2024, no artigo 9º, como vocês viram, há um responsável técnico, mas o responsável técnico é responsável técnico, não é o responsável de todo o circuito do dispositivo médico. Portanto, nós acreditamos que o responsável, para já, é toda a equipa que intervém em algum momento do ciclo de vida do dispositivo médico, desde a sua concepção até à sua utilização, mas naturalmente que a responsabilidade máxima é sempre do órgão máximo do Conselho de Administração, do presidente, do responsável da instituição. Bom, depois temos esta aqui, se um laboratório de prótese dentária que fabrica feitos por medida é englobado neste tópico, já vimos que não, portanto são feitos por medida. E aqui temos, se vão fornecer o template, também já fornecemos. E pronto, por aqui fora, qual é o melhor sistema? Já respondemos. O nosso objetivo, esta é a mesma coisa. Aqui, portanto, como podem as instituições demonstrar de forma robusta que a necessidade específica do grupo de doentes não pode ser satisfeita por um dispositivo equivalente disponível no mercado? Bom, têm que elaborar uma justificação, têm que socorrer dos profissionais mais balizados, que sabem mais do tema para conseguir fazer a pesquisa do que existe no mercado e justificar muito concretamente porque é que não podem ser aqueles e têm que ser outros, e esta fundamentação tem que atender a aspectos técnicos, biológicos e clínicos. Fazendo isto, está tudo certo. Esta resposta é igual à primeira. E pronto. Em relação a este tema, o que é que nós já temos feito? Temos feito umas orientações legais. Eu agora não vou entrar lá, mas vocês têm aqui o link. Entrando no link, tem ali o link, entrando, portanto, têm um documento que são as nossas orientações sobre utilização e sobre fabrico e utilização de dispositivos in-house. Já temos também algumas FAQs, já incluímos em janeiro deste ano uma rúbrica de FAQs para a qual tem também ali o link. Eu posso entrar neste ou neste. Tenho tempo. Pronto, este é o nosso documento, está aqui direitinho. As FAQs, têm lá já algumas FAQs, é nosso objetivo. Pronto, começamos logo pela entidade, pela instituição de saúde, a entidade legal. Temos aqui as questões. É nossa intenção robustecer mais este departamento de FAQs, aliás, robustecer mais todo
toda esta temática, mas as questões que nos foram colocadas e às quais demos resposta, vamos incluir também nas FAQ e ficarão disponíveis através deste endereço que aqui está. E pronto. Muito obrigada. Muito obrigada, Ondina, pela tua apresentação, acho que foi extremamente clara. Eu queria só precisar aqui um aspecto, é que na realidade nós temos dois regulamentos, o regulamento 745 para os dispositivos médicos, o 746 de 2017 para os dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. Temos até ao momento apenas o decreto-lei que vem executar na ordem jurídica nacional o regulamento dos dispositivos médicos. Portanto, ainda não temos para o regulamento dos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro um decreto-lei correspondente. Mas, na realidade, as regras de base, como a Ondina explicou muito bem, que estão nos dois regulamentos, são muito próximas e, portanto, toda a proposta que nós temos no âmbito do decreto-lei que está em circuito legislativo para os dispositivos médicos de diagnóstico in vitro são também no mesmo sentido. Daí nós nos atrevermos antecipadamente a trazer aqui esta matéria, porque digamos que há um regulamento, esse tem de ser dado cumprimento e, portanto, expusemos aqui tudo aquilo que, se não está já em vigor no decreto-lei nacional, porque não existe, há de estar a curto prazo, mas que dá resposta ao que está no regulamento. Portanto, o que nós temos, o regulamento é de aplicação em todos os imediata, não é? E, portanto, temos de dar resposta, quem faz dispositivos médicos in-house tem de dar resposta ao regulamento, dando resposta ao regulamento através destes mecanismos que nós já estamos a pôr à disposição, apesar de o decreto-lei, na realidade, o decreto-lei de execução nacional para os livros ainda não está publicado. Espero que tenha sido claro, que não tenha criado confusão, mas simplesmente esta precisão penso que seria importante dar. Temos connosco a nossa vice-presidente, a doutora Raquel Ascensão, e que muito agradecemos estar connosco agora no final. Não sei se queria dar algumas palavras para fecharmos então este webinar. Eu penso que vamos fechar este webinar dentro de minutos e agradecer muito à Ondina por todo este trabalho. Muito obrigada. Doutora Judite, muito obrigada. Bom dia a todas e bom dia também a todas e a todos que nos ouvem e veem por vias diplomáticas. Agradecer-lhe mais uma vez a si e a toda a equipa da Direção de Produção por mais um webinar, onde sem dúvida acho que ficou muito claro, até porque estou a ver aqui também a doutora Lideia respondendo às questões que vão surgindo, não é? Portanto, acho que ficou muito claro esta nossa vontade de não só transmitir informação, mas também receber as questões e estar mantida a nossa disponibilidade para apoiar no que for necessário. Agradecer-lhe mais uma vez e deixar também as últimas palavras. Portanto, da minha parte, é só um agradecimento. Infelizmente não me foi possível estar desde o início, mas muito obrigada, doutora Judite, por dar a possibilidade de terminar. Então, para terminar, agradecer a todos os que estiveram aqui connosco, não é? Agradecer à Ondina, agradecer à equipa que o apoiou e também à Lília, também, que houve aqui um suporte também, foi um trabalho conjunto. Obrigada também a todos aqueles que estiveram connosco e estamos disponíveis para qualquer esclarecimento adicional que considerem pertinente e não se esqueçam de declararem, não é? De notificarem. Enfim, é realmente importante, e para além de ser importante, é também um requisito legislativo. Muito obrigada.